Se você acabou de entrar no maior clube de viagens do mundo, a Dream Trips, e quer somente viajar, seja muito bem-vindo. Agora, caso você entenda que essa é uma oportunidade incrível de empreender com viagens em qualquer lugar do mundo, a World Ventures preparou um plano de compensação completo que eu vou explicar a seguir. Esse vídeo ele pressupõe que você já conheça alguns conceitos como linhagem, binário e derramamento. Caso você não conheça ainda esses termos, veja o link explicativo na descrição desse vídeo. Meu nome é Renaud Adorno e a partir de agora vamos trilhar o caminho do sucesso na World Ventures, explicando todas as formas de comissões e cargos disponíveis. A primeira etapa do caminho do sucesso é a sua primeira venda. Como em qualquer negócio, você busca o seu primeiro cliente. E para isso, você tem o primeiro tipo de comissão, que nós chamamos de comissão direta. Ou seja, ao convidar outras pessoas para fazerem parte da World Ventures, seja ele um membro Gold ou Platinum, você ganha uma comissão de $20. Paga uma vez só, mas ela é ilimitada. Quanto mais pessoas você chamar, mais você ganha essa comissão. Logo a seguir, o seu grande objetivo é você fazer o cadastro dos seus 3 diretos, ou seja, 3 pessoas que você pessoalmente tenha convidado. Ao fazer isso, você cria o desbloqueio do binário, ou seja, no primeiro momento você só tinha a sua perna de derramamento e agora você já pode colocar pessoas na sua perna de trabalho e começar a equilibrar as equipes. Como você sabe, baseado na equipe mais curta ou na perna mais curta é que a empresa vai remunerar você no binário. Isso eu vou explicar um pouco mais à frente. E o próximo passo para o caminho do sucesso é quando você convida a sua 4ª pessoa. Você deve lembrar da apresentação do clube do Dream Trips que quando você convida 4 pessoas, você fica isento da mensalidade como cliente e continua ganhando pontos. Mas aqui, quando você também é representante, você se torna o que a gente chama de um representante qualificado. Ou seja, você a partir de agora não tem mais somente aquele bônus de comissão direta, mas sim você desbloqueia bônus coletivos que são feitos em equipe. Já não é mais o seu esforço, mas o seu esforço somado com o esforço de todas as pessoas que fazem parte da sua equipe. E essa equipe, ela traz um certo volume de faturamento para a empresa, que é a soma de todas as entradas, que são as adesões, e das mensalidades. E baseado nesse volume, existe um bônus chamado bônus estilo de vida. E esse é o primeiro tipo de bonificação que ocorre mensalmente, ou seja, é um primeiro tipo de renda passiva. Ele será pago todos os meses pela World Ventures, desde que você atinja os pré-requisitos. E esse bônus acontece em 3 níveis. E o primeiro deles é o Tier 1. Se você tiver no mínimo 4 diretos, pode ser mais, mas no mínimo 4, e isso você já tem, porque você nessa altura do campeonato é um membro qualificado, e tendo um total de $1.600 de faturamento que é trazido pela sua rede para a empresa, mas contando no máximo até $400 por linhagem, aí a empresa vai pagar um Tier 1 que equivale a $200 por mês. Sempre que você tiver essa condição, você ganhará $200 por mês. O segundo nível é o que nós chamamos de Tier 2. E agora você precisa de no mínimo 5 diretos. E o volume total de faturamento é de $4.000 no mínimo que você precisa trazer. E aí o limite fica de $1.667 por linhagem. Tendo esse pré-requisito, você passa a ganhar $500 por mês ao invés de 200. E por último, nós temos o Tier 3. Ele exige no mínimo 6 diretos, tendo um volume total aí de $10.000, com o mesmo limite de $1.667 por linhagem. Tendo essas condições, você ganhará $1.000 de renda passiva todo mês, ok? E agora, existe um bônus dentro dos tiers. Se nas primeiras 8 semanas como representante, você conseguir bater Tier 2 ou Tier 3, você receberá em dobro. Então, no Tier 2, ao invés de $500, você receberá $1.000, e no Tier 3, ao invés de $1.000, você receberá $2.000 por mês. Mas isso só pode ocorrer no máximo 2 vezes, que equivale aos 2 primeiros meses. Se você conseguir, você recebe. Se não conseguir, essa oportunidade ela acaba depois das primeiras 8 semanas. E agora a próxima etapa do nosso caminho do sucesso já são os cargos que ficam acima de qualificado. Então agora eu vou falar sobre todos os rankings da empresa e todos eles envolvem o binário. Então o primeiro passo é você buscar agora as suas 6 pessoas, ou seja, 3 de cada lado. Podem ser 6 diretos ou 3 pessoas de cada lado. Conseguindo fazer isso, você já atingirá o cargo de representante 1 estrela.
Mas aqui eu já faço um lembrete que, na verdade, é uma excelente notícia. Toda vez que eu falo sobre pessoas no binário, cada pessoa equivale a um membro Gold. Mas quando nós estamos falando de membros Platinum, eles têm uma excelente vantagem e é exatamente o motivo pelo qual todos nós buscamos ter o máximo de membros Platinum possível. É que cada membro Platinum equivale a 2 pessoas no binário. Ou seja, o seu plano de carreira e de cargos se divide pela metade a partir do momento que você dá um foco maior em ter membros Platinum, ok? E agora vamos explorar outros tipos de bônus e comissões coletivas que nós temos a partir do momento em que a gente começa a montar o nosso binário. E um dos mais importantes é o bônus coletivo semanal, que nós chamamos de ciclo, e eu vou explicar um pouquinho como é que ele funciona. A partir do momento que você começa a compartilhar isso com outras pessoas e o seu próprio time começa a trabalhar, várias pessoas vão entrando nas suas equipes, da direita, da esquerda, né, nas suas pernas, e isso vai começando a se formar. E a partir do momento que você tiver 6 vendas de um lado e 6 vendas do outro, a cada 6 novas vendas que ocorrem nas suas equipes, onde você equilibra 6 de um lado e 6 do outro, você ganha o que a gente chama de ciclo. E cada ciclo ele equivale a $100 e eles são pagos toda semana. Para você fazer um novo ciclo, você precisa de mais 6 vendas de um lado, mais 6 vendas do outro. Isso em qualquer momento, pode ser que um lado já tenha sido construído e o outro lado só esteja esperando. A partir do momento que você tiver essa combinação de 6 de um lado, 6 do outro, você ganha $100. Mas lembrando, isso aqui se trata de um bônus coletivo, então não é somente o seu esforço pessoal que vai contar, mas também todas as pessoas colocadas pelos membros da sua equipe. E quanto mais pessoas você tiver na sua equipe, mais rápido você consegue atingir o ciclo. E você vai entender que a empresa também remunera você pela velocidade. O que eu quero dizer com isso? Se você fizer um segundo ciclo na mesma semana, você vai ganhar $100 adicionais. Mas se você fizer 3 ciclos em uma semana, esse terceiro ciclo vai fazer o valor de todos esses 3 ciclos dobrarem. Então, ao invés de $100 por ciclo, passa para $200 e você acaba ganhando por um triplo ciclo numa semana um total de $600. Os próximos ciclos, se você conseguir 4, 5, 6, a partir desse quarto, ele volta ao valor normal de $100 adicionais, 200, 300 e assim por diante. E no intuito de estimular os representantes da World Ventures a fazer o que eles mais gostam, que é viajar, a cada 6 ciclos, você, ao invés de $100, você recebe 100 Travel Dollars, que é uma pontuação que é usada para passagens aéreas, para hotel, para qualquer tipo de gasto que seja considerado como viagem. E o próximo passo do caminho do sucesso equivale ao número 12, ou seja, você vai buscar 6 pessoas de cada lado ou 12 diretos. E quando você consegue atingir isso, você chega ao cargo de representante 2 estrelas. Lembrando, cada Platinum conta como 2 pessoas, ok? Então, para um Platinum, fica somente a metade da quantidade de pessoas necessárias. E agora vem uma parte crucial no crescimento dos representantes da World Ventures no quesito de ganhos, que é o Rising Star Bonus. O que significa isso? Se você se qualificar para o cargo de representante 2 estrelas que eu acabei de falar nas primeiras 8 semanas, a empresa vai lhe dar um bônus de $200. E isso tem tudo a ver com aquela estratégia de crescimento que eu falo na apresentação do clube, onde você convida 6 pessoas e você recebe $320 se você fizer isso nas suas primeiras 8 semanas. E isso se soma com os $20 por pessoa que você tem quando você chama um direto. Então, ao convidar essas 6 pessoas, você imediatamente bate esse cargo de 2 estrelas, tendo um total de $320 e recuperando aí o seu investimento. E agora vamos para o próximo passo no caminho do sucesso, que é o número 24. Quando você tem 12 pessoas de cada lado, e lembrando, o Platinum vale como 2, você se torna um representante 3 estrelas. E a partir de agora você desbloqueia o último tipo de comissão, que na verdade é o mais importante de todos, que é a comissão residual. Quando você tem uma visão de longo prazo nos negócios e pretende ganhar muito dinheiro na World Ventures, você vai entender por que a comissão residual é a mais importante de todas. Ela é uma comissão de participação em todas as mensalidades de todos os membros que fizerem parte do seu binário, sempre baseado no time mais curto. E eu vou explicar um pouco como isso funciona.
A comissão residual ela é baseada a partir do momento em que você tem uma participação na mensalidade quando você tem 3 créditos na esquerda e 3 créditos na direita. Mas o que significa isso? Isso nada mais é do que um sistema de pesos e medidas a partir do momento em que você pode ter membros Gold e membros Platinum misturados nas equipes. Então, o peso do Gold equivale a 2 créditos, mas cada membro Platinum equivale a 3, ok? Então, quando você tem 3 créditos de um lado ou 3 créditos de um outro, podendo ser aí uma mistura, ou simplesmente um membro Platinum na esquerda e outro na direita, você sempre terá uma participação a partir de $8 por mês na mensalidade. Ou seja, enquanto eles continuarem ativos, você vai ganhar por 3 créditos de cada lado, $8 por mês. E aí você vai entender que à medida que você avança no caminho do sucesso, agora partindo para o número 60, ou seja, 30 de cada lado, você se torna um representante sênior. E a partir daí, o seu residual começa a subir, ou seja, a participação da mensalidade que você vai ter passa de 8 para $10 por mês. E aí nós vamos continuar avançando no caminho do sucesso e o próximo número é 180. Quando você tiver 90 pessoas de cada lado no seu binário, você se torna um diretor. A partir daí, o seu residual começa a aumentar mais ainda, ou seja, na verdade ele aumenta 50%, o que é muito significativo. A sua participação na mensalidade de cada um dos seus membros vai se tornar $15 por mês, ou seja, ele sobe de 10 para 15 a partir do momento que você se torna um diretor. Uma outra coisa sensacional do cargo de diretoria é que a partir de agora você já tem um reconhecimento no palco na frente de 15 mil pessoas num estádio cheio, e essa é uma sensação única que diretores já podem começar a sentir. E o próximo passo no caminho do sucesso é o número 400. Quando você já tem aí 400 clientes de linhagem, ou seja, as pessoas que você chamou e o crescimento dessa equipe, contando aí no máximo 200 por linhagem para fazer com que seja bastante equilibrado, você se torna um diretor de marketing. E esse cargo é espetacular por vários motivos. Primeiro que você tem acesso a eventos de treinamentos exclusivos. Você pode, a partir de agora, se tornar um treinador oficial da empresa se você passar pelo crivo de treinamento do Mark Acera, o nosso maior treinador da empresa. E também é um momento a partir do qual as pessoas começam a se sentirem mais seguras em relação a fazer a empresa, a fazer essa carreira na World Ventures full time e aí saírem dos seus empregos ou conseguir viver de World Ventures de uma forma bastante confortável. E é exatamente nessa posição que eu mesmo me encontro hoje. E o próximo passo no nosso caminho do sucesso é o número 900. Se você tiver 900 clientes, contando no máximo 300 por linhagem, lembrando, o Platinum sempre conta como 2, você se torna um diretor regional de marketing. E o que isso significa? Você acaba desbloqueando um outro bônus que a gente chama de bônus carro, que dá $1.000 por mês para que você possa pagar por uma mensalidade, por um financiamento ou um leasing de algum carro. E esse bônus, ele substitui o TIA, ele substitui aquele bônus estilo de vida, no caso, tendo um fixo, ao invés de você sempre tentar bater o Tier 3, você já fica com um fixo de $1.000 por mês quando você se torna um diretor regional. Uma outra coisa sensacional que você obtém a partir do momento que você bate diretor regional são as viagens de incentivo. Então, todo novo regional ganha uma viagem, tudo pago pela empresa, de incentivo, justamente para que você possa curtir esse seu novo status de regional. Fora outras regalias, como assentos preferenciais em eventos, entre outros. Então, a partir do regional, você já tem uma proximidade muito maior com a cúpula da empresa. E o próximo passo no nosso caminho do sucesso é o número 1.800. Quando você tem 1.800 clientes, sendo um máximo de 600 por linhagem, você se torna um diretor nacional de marketing. E o que acontece aqui é mais ou menos como regional, só que o bônus carro ele sobe para $1.500. E agora vamos para o último passo dessa jornada para o caminho do sucesso, que é o número 3.000. Quando você tiver 3.000 clientes, sendo um máximo de 1.000 por linhagem, você se torna um diretor internacional de marketing, ou o famoso IMD. E o que acontece?
Aqui você tem mais um bônus que somente os AMDs têm, que é o bônus casa. E esse bônus é para você comprar qualquer tipo de casa, um financiamento, etc., que vale $3.000 por mês, além de todos os outros bônus que eu já citei anteriormente, acumulados em todos esses cargos. Mas não somente isso, a partir de agora você fará parte de um hall seleto de lendas da empresa, que são os AMDs, como o João Guilherme, o primeiro AMD da América Latina, batendo todos os recordes, e aí você acaba ganhando da empresa vários desses anéis que representam seus ganhos e o cargo de AMD. E é possível também você ter mais de uma conta e bater a AMD em 2, 3 contas, se tornando um duplo ou triplo, ou quem sabe até quádruplo AMD. Agora que você já entendeu todos os tipos de comissionamento que a World Ventures paga para os seus representantes, você consegue entender um pouco da renda mensal. E aí você vê que ela varia, mesmo que você tenha o mesmo cargo, ela pode variar dentro de um mesmo cargo, dependendo do tamanho da sua rede, da velocidade de crescimento, entre outros. Mas nas apresentações, nós mostramos que a partir do momento que você é um representante 3 estrelas, você tem uma média aí de uma renda mensal de $150, tendo aí seus 24 membros. O sênior já é uma média de $600. Pode ser mais, pode ser menos. O diretor, $2.000. O diretor de marketing, $4.500. O regional, $10.000 por mês em média. Mas conheço vários que ganham bem mais que isso. Tem diretor nacional a partir de $21.000 mensais, aí numa média, digamos assim. E o AMD tem aí a partir de $35.000, $40.000, $50.000 mensais. Tem vários AMDs que ganham muito mais do que isso. Não existe limite dependendo da sua vontade de crescer nessa empresa. E agora vamos finalizar com a periodicidade desses pagamentos. Nós temos aí pagamentos que são feitos mensalmente e pagamentos que são feitos semanalmente. Os pagamentos semanais são aqueles de bônus de ciclo e de comissão de venda direta. E como é que ele funciona? Você soma todos esses bônus e comissões numa determinada semana, e as semanas elas sempre começam no sábado e terminam na sexta, e aí na sexta seguinte você recebe esse bônus. Então digamos que você tem aí $500, ou você fez um triplo ciclo de $600 durante uma semana, que foi de sábado a sexta, na sexta seguinte, na sexta subsequente, você recebe esse bônus, esse pagamento da sua comissão. Já no caso das comissões mensais, que são justamente o residual, e os tiers, que é o bônus estilo de vida, ambos esses bônus, essas comissões são mensais. E como é que ela funciona? Você soma tudo que você ganhou naquele mês, do primeiro dia do mês até o último, e no dia 15 subsequente, ou seja, no dia 15 do mês seguinte, você recebe essa comissão. Fecha no dia 30, nesse exemplo aqui desse slide, mas sempre no último dia do mês, independente de ser 31, 30 ou 28, 29 no caso de fevereiro, e no 15º dia, na verdade no dia 15 do mês seguinte, você recebe esse pagamento residual. E aqui a gente vai chegando ao final da jornada nesse caminho do sucesso, e todas as pessoas que querem fazer um negócio de forma séria são aquelas que estão buscando o cargo de AMD. Mas na verdade, todo esse plano de compensação e os valores são uma simples consequência de você convidar, apresentar, fechar e ensinar, que é o café, que é exatamente a nossa atividade de compartilhar isso com o máximo de pessoas possível. Então boa sorte na sua jornada e espero ver você nos palcos. Até lá, um abraço!